Olá, Nação Santista, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que é muito importante pra gente. Curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação e comentar aqui embaixo de qual cidade você tá falando para que eu possa te mandar um beijão. Então vamos para as 4 notícias que estão dentro desse vídeo. Lembrando que a última é a mais importante. Então assista esse vídeo até o final e não perca nenhum segundo dele. Vem! Primeira notícia. Um racha pesado está explodindo dentro do Santos e pode mudar completamente os rumos da equipe em 2026. Bastidores fervendo, pressão interna, discordância direta entre técnico e diretoria e no centro da história. Um nome que ninguém imaginava ver causando esse nível de conflito, Zé Ivaldo. A discussão ficou tão séria que já começou a influenciar o planejamento do elenco para o próximo ano e ameaça virar uma das maiores controvérsias desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda. Prepare-se, porque tem muito mais vindo por aí, e no vídeo de hoje, ainda teremos mais 3 notícias importantes que mexem com o futuro do Peixe. Então fica até o final para não perder nada. Deixe o like e se inscreva no canal e hypar esse vídeo porque isso ajuda a entregar mais para mais santistas. O ponto inicial dessa crise interna começou justamente após a vitória por 1-0 sobre o Palmeiras, em um clássico que tirou o Santos da zona de rebaixamento e devolveu um pouco de esperança à torcida. Mesmo desfalcado de Luan Pérez, o time conseguiu se sustentar defensivamente com a dupla Adonis Frias e Zé Ivaldo. Não foi uma atuação brilhante, mas foi segura, madura e, acima de tudo, suficiente para segurar o placar e respirar na tabela. Esse desempenho não passou despercebido por Vojvoda, que imediatamente reforçou a importância de manter o defensor no elenco. O técnico argentino vem pressionando a diretoria para que a compra do zagueiro seja efetuada. Zé Ivaldo está emprestado pelo Cruzeiro e precisa completar mais 2 partidas para que a compra se torne obrigatória. Vojvoda acredita que o jogador é confiável, funcional dentro do seu modelo de jogo e perfeitamente adaptado ao ambiente da Vila Belmiro. Para o treinador, não há qualquer motivo para abrir mão de um atleta que responde quando é exigido, especialmente em um setor que tem oscilado ao longo da temporada. Mas esse pensamento não é compartilhado por Alexandre Matos. O executivo de futebol do Santos tem opinião firme e contrária sobre a permanência de Zé Ivaldo. Segundo informações apuradas pelo portal Meu Peixão, Matos não considera o defensor a melhor opção de investimento e acredita que o clube deveria direcionar seus recursos para reforçar a defesa com jogadores que entreguem mais, tenham valor de revenda ou se encaixem melhor no projeto de médio prazo. Além disso, pesa o histórico pessoal. Matos já conhecia o zagueiro da época em que estava no Cruzeiro e nunca teve plena confiança em seu potencial. Isso volta agora como um obstáculo direto no debate interno do Santos. A opinião de Matos tem força dentro do departamento de futebol, e é por isso que a questão virou um impasse real. A diretoria não vê Zé Ivaldo como unanimidade, e mesmo com a boa relação com Vojvoda, não pretende tomar decisões apenas para agradar o treinador. A visão é clara: o Santos está em reconstrução, precisa de escolhas cirúrgicas e não pode fazer investimentos que não tenham retorno técnico ou financeiro garantido. O passe do zagueiro está fixado em US$ 1 milhão, algo em torno de 5 milhões de reais. Em um momento financeiro delicado, isso se torna ainda mais pesado. Enquanto isso, alguns movimentos paralelos vão criando tensão adicional. Existe a possibilidade real de uma reformulação profunda no elenco após o fim do Campeonato Brasileiro. Muitos jogadores não renderam o esperado, e nomes podem sair para abrir espaço na folha salarial. Dentro dessa equação, Zé Ivaldo se tornou um ponto difícil de resolver. Se o Santos optar por não comprar, precisará procurar outra alternativa defensiva. Se comprar, compromete recursos que poderiam ser usados em outro reforço. E essa discussão fica ainda mais intensa quando entramos no contexto de 2026. O Santos pensa grande para a próxima temporada, quer montar um time competitivo e eficiente, mas precisa equilibrar urgência esportiva com responsabilidade orçamentária. No meio dessa disputa estratégica surge outro elemento: o interesse em Gabigol para o ano que vem. Para viabilizar esse movimento, o clube pode ter que negociar Tiquinho Soares, que possui um dos maiores salários do elenco. A saída dele abriria espaço financeiro, mas criaria novas demandas no ataque. Enquanto as conversas avançam nos bastidores, a relação entre Matos e Vojvoda passa por um teste. O argentino entende que precisa de estabilidade defensiva para sua filosofia funcionar, e acredita que abrir mão de Zé Ivaldo agora é um risco desnecessário.
Já Matos avalia o conjunto, pensa no orçamento, no mercado e no longo prazo. É a colisão entre dois projetos diferentes dentro do mesmo clube. No fim das contas, a permanência do zagueiro segue indefinida. Nada está decidido, e cada jogo do Santos até o final da temporada acaba ganhando peso adicional. Se o Peixe confirmar sua permanência na Série A, o debate deve ganhar força. Se acontecer o contrário, o cenário muda completamente e até Vojvoda pode reavaliar suas exigências. O que está claro é que essa situação não é apenas sobre um defensor. É sobre como o Santos quer se posicionar no mercado, como pretende administrar seu futuro e quem realmente terá voz nas decisões do clube em 2026. Nos próximos dias, muita coisa deve acontecer nos bastidores, e isso pode redefinir prioridades, mudar nomes na lista de reforços e até indicar qual visão prevalecerá internamente. Segunda notícia: o Santos atravessa um dos momentos mais delicados dos últimos anos dentro do Brasileirão betano. A equipe convive com a pressão constante da zona de rebaixamento, e cada rodada se tornou decisiva para evitar uma queda que teria impactos profundos no futuro esportivo e financeiro do clube. As contratações recentes não surtiram o efeito esperado, o rendimento coletivo caiu e, para completar, o time vive uma fase de instabilidade emocional que afeta o desempenho dentro de campo. Nesse cenário turbulento, qualquer possibilidade de reforçar o caixa ou criar margem para manobras em 2026 ganha um peso enorme. É justamente nesse ponto que o nome de Rodrigo voltou aos holofotes na Vila Belmiro. O atacante revelado pelo Santos, hoje no Real Madrid, atravessa um período de desconforto na Europa. A perda de espaço sob o comando de Carlo Ancelotti e uma queda visível de rendimento têm levado o jogador a considerar a possibilidade de buscar novos caminhos. Embora ainda jovem, com apenas 24 anos, Rodrigo já viveu altos e baixos no gigante espanhol e não está confortável com a perspectiva de atuar menos na temporada. Esse incômodo natural despertou movimentações no mercado, e uma delas interessa diretamente ao Peixe. O Galatasaray, clube turco que vem construindo um elenco forte para competir na Liga dos Campeões, demonstrou interesse em contar com Rodrigo. A equipe já possui nomes de peso como Osimhen, Sané e Icardi, e busca um jogador com capacidade de decisão no ataque. O cenário de instabilidade do brasileiro no Real Madrid abriu uma janela para conversas iniciais. Segundo fontes próximas, o lateral Jacobs, que atua no clube turco e enfrentou a seleção brasileira em amistoso recente, teria conversado pessoalmente com Rodrigo sobre o ambiente no Galatasaray, servindo como um intermediário informal. Dentro dessa movimentação, dois caminhos foram apresentados. O primeiro, mais provável no curto prazo, é uma proposta de empréstimo com o clube turco aceitando pagar metade dos salários do atacante. Essa opção, apesar de facilitar a saída temporária de Rodrigo da Espanha, não gera lucro direto para o Santos, que só receberia valores caso houvesse uma transferência definitiva. É justamente esse segundo cenário que gera maior expectativa entre os dirigentes santistas. Se ocorrer uma venda em definitivo, o Santos teria direito a uma porcentagem relevante por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA. Como clube formador do atleta, o Peixe recebe uma parcela proporcional a cada transferência internacional que envolva o jogador. Dependendo do valor da negociação, essa quantia pode representar uma entrada financeira significativa, especialmente em um momento tão crítico. O Real Madrid ainda não tomou decisão sobre o futuro do atacante. O clube reconhece o potencial técnico de Rodrigo e entende que sua oscilação pode ser passageira, especialmente considerando que ele segue sendo convocado com frequência para a seleção brasileira. No entanto, a concorrência interna é forte, o elenco está cheio de opções e o jogador precisa atuar para retomar confiança. Por isso, tanto uma saída temporária quanto uma venda definitiva são vistas como possibilidades reais nos bastidores europeus. Para o Santos, qualquer cenário que envolva transferência definitiva é motivo de atenção. Embora o clube tenha recebido um valor expressivo quando negociou Rodrigo com o Real Madrid, a situação financeira atual exige novas fontes de receita. Manter-se na Série A, reformular o elenco e planejar 2026 de forma estruturada depende de organização e também de reforço no orçamento. A expectativa é que uma eventual negociação internacional envolvendo o atacante possa funcionar como uma espécie de respiro e permitir que o Peixe reorganize setores do clube. Vale destacar que o Santos já investiu pesado nas últimas janelas de transferência.
tentando oferecer ao treinador e ao elenco opções competitivas para escapar da parte baixa da tabela. No entanto, vários dos reforços não renderam o esperado, e o conjunto do time sofreu com variações táticas, erros individuais e dificuldades para manter regularidade. Com isso, a diretoria trabalha com a certeza de que será necessária uma reestruturação mais ampla para o próximo ano, corrigindo falhas e ajustando a estratégia de contratações. A possibilidade de entrada de uma quantia significativa com uma eventual venda de Rodrigo pode acelerar alguns desses planos, mesmo sem saber qual será o valor exato de uma negociação envolvendo o atacante. Analistas apontam que qualquer transferência realizada pelo Real Madrid dificilmente será pequena. Isso significa que, mesmo recebendo apenas a porcentagem correspondente ao mecanismo de solidariedade, o Santos poderia ganhar uma verba considerável, suficiente para ajudar em contratações, pagamentos e ajustes internos. Enquanto isso, o foco imediato segue no Brasileirão betano. O Santos precisa pontuar com urgência, consolidar uma sequência minimamente estável e evitar erros que custem pontos importantes. O clima no vestiário é de alerta total, e todos sabem que o futuro da equipe depende diretamente das próximas rodadas. Os dirigentes entendem que pensar em 2026 é importante, mas só se tornará realmente útil caso o time garanta sua permanência na elite nacional. Com o mercado europeu se movimentando e a situação de Rodrigo ganhando novos contornos a cada semana, o Santos acompanha tudo de perto. Não há como saber qual decisão prevalecerá, mas é certo que qualquer avanço nas negociações envolvendo o atacante poderá repercutir diretamente na Vila Belmiro. Para um clube que tenta se reerguer e encontrar estabilidade, cada oportunidade financeira se torna indispensável. Chegamos ao final de mais um vídeo, passando aqui novamente para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia e comentar aqui embaixo de onde vocês estão falando para que eu possa mandar um beijo para vocês. Tchau!